CBN Vida Ativa. Oferecimento Emagrece Água Verde. Corpo e saúde em dia. Nos siga no Instagram, @Emagrece Água Verde. Com o André Armstrong aqui nos estúdios. Bom dia, André, tudo bem? Bom dia, Emanuel, Marquinhos, aos nossos ouvintes, espectadores que estão nos acompanhando. Como é que foi o começo lá do... Bastante gente assiste via YouTube também. né? Não, bacana, a repercussão é sempre ótima. fala, não escutei na rádio, escutei você assistiu você no YouTube. Então é importante. Hoje você veio... A gente não dava muita atenção pra galera que tava assistindo, tem que ser produzido Até penteou o cabelo né? hoje, bastão de alginha ali. Eu achava Como que é que saía foi só o na rádio. início da nova turma do Emagrece? Início muito bom. Então, tivemos 50 alunos matriculados e... Por enquanto, né, com a graça e a bênção de Deus, estão bastante atuantes, firmes e fortes, com objetivos já pré-determinados. Então, as aulas estão lotadas. A gente fala, né, o Projeto Verão, lembra? A gente citou aqui como é que era o nome do projeto? Projeto Desespero. Então, a gente tem Colocar o projeto dá tempo. A honra de poder ajudar a população nessa época do ano e que alcancem os seus objetivos, cada um com seus objetivos diferentes. Bacana. Hoje a gente vai falar um pouquinho diferente, vamos falar sobre lutas hoje, né, históricos, e como que é a importância desse exercício físico também. O que você preparou pra gente? Então, a gente vai falar sobre lutas, né? De repente tem gente que pensa, o que você louco tá falando sobre luta, né? O que tem a ver com educação física? Você vai relembrar que eu falei há umas 2 semanas atrás sobre dança, e eu citei que a dança, Emanuel e ouvintes, fazia parte de um dos 5 pilares da educação física. O que seriam os pilares? Objeto de estudo da educação física, faz parte do ramo da nossa área de atuação. E a dança, jogos, esporte, ginástica e lutas também é um dos pilares da educação física. Então também é objeto de estudo, então esse louco está falando sobre um dos pilares da educação física. Sim. E a gente vai trazer uma breve definição. O que seria essa lutas? Né? Então, é uma disputa de 2 ou mais oponentes com o objetivo de submissão, com o objetivo de conquistar uma superioridade física contra o meu oponente através de técnicas de golpes, através de técnicas de mobilização, combinado com técnicas de ataque e defesa. Esse seria um breve relato de lutas. Mas a nossa história, Emanuel ouvinte, se confunde com a história da luta também. Da onde que vem essa luta corporal? Por que a gente começou a entrar em contato corporal com o oponente? Então vem lá da pré-história já, onde a gente sairia atrás dos alimentos para trazer para a nossa família, na época pré-histórica, e você muitas vezes precisava entrar em combate com outros seres humanos e com animais. Exatamente. Então era um período de disputa de alimentos. Então, para mim conquistar essa disputa, eu entrava em luta corporal. Utilizando o que na época? Paus, pedras e por incrível que pareça, ossos. Então são os 3 equipamentos que eu encontrei em relatos que eram utilizados naquela época. Vamos trazer um pouco mais além, não tão perto da nossa história agora. Na Grécia Antiga, existia uma modalidade chamada pancrário. O que era o pancrário? É uma mistura de boxe com luta livre. Isso era normal naquela época, então eles praticavam o pancrário. Boxe mais luta livre. Então era soco e rolar no chão. Então isso era muito utilizado naquela época, na Grécia Antiga. E agora eu vou trazer para Roma Antiga, que você vai lembrar, o Marquinhos vai lembrar também, quem lembra do filme Gladiador. Né? O que eram os gladiadores? Eram escravos daquela época, também lutadores profissionais, que entravam em luta corporal para ver quem vencia, ali na época, lembra do Coliseu de Roma, né? Mas não existia só o Coliseu. Então já era uma atração daquela época da Roma Antiga, os gladiadores, que não deixava de ser uma luta corporal, né? Vamos trazer um pouco para a época mais recente. Foi uma das primeiras modalidades olímpicas, juntamente com o atletismo. Em 1896, lá em Atenas, na primeira Olimpíadas, teve o atletismo e teve a luta greco-romana. Foi uma das primeiras modalidades. Aí que já começou a ter regras, né? Isso, começaram a ter regras, começaram a tirar um pouco desse aspecto de violência, né? E só em termos de curiosidade, são 2 modalidades, né, muito praticadas e de origem brasileira, que fazem parte da luta. A capoeira, que é uma luta-dança, e o jiu-jitsu, que tem origem brasileira. Por falar em jiu-jitsu, Emanuel, eu queria mandar um abraço aqui para a galera da Gracie Barra, do Jardim América, em especial para o meu primo Alexandre, conhecido como Alex. Então é um dos professores da Gracie Barra, Jardim América. Mandar um grande abraço, ele me ajudou também no embasamento
Não dá para mexer com o rapaz, não, tá? Então, ele é um dos que me ajudaram a discorrer esse tema de hoje. Muito interessante também. É um tema que não faz parte do meu conhecimento, do dia a dia, da minha área de atuação de trabalho. Porém, né, eu achei... já fui praticante de artes marciais e achei muito interessante estudar essa história, né? E eu trouxe uma breve história, Emanuel, para você. Eu achei que ficou interessante. Pode ficar à vontade de fazer alguma pergunta. Não, você quer trazer quer que eu já parte aqui para o meu questionamento? Isso, Ou tem mais alguma vai. coisa da história? Pregue fogo. Não. Algo que eu ia trazer até foi uma sugestão que a gente estava conversando antes aqui, porque muito tem o acesso às artes marciais, às lutas também na escola, né? Judô e tudo mais, karatê, e muitos colocam os filhos para praticar artes marciais. Como que funciona e o incentivo e a importância dessa inclusão também? Então, excelente pergunta, né? A modalidade de luta em si, ela já é uma atividade física completa. Então, aí ela envolve força corporal, coordenação, equilíbrio, uma atividade completa. Então, só por esse motivo, a gente já é um impulso para você colocar o seu filho numa modalidade de luta. Eu trouxe um histórico aqui que faz muita alusão à violência. Você percebeu lá na pré-história, na Grécia, em Roma, gladiadores. Hoje em dia, né, através dos profissionais, através de estudos na modalidade, a modalidade de luta, hoje também chamada de artes marciais, ela está caminhando já há muito tempo para o outro lado. Tirou o aspecto de violência muito devido aos profissionais que estão à frente desse trabalho, chamado de professores, de mestres, que estão tirando do aspecto da violência. Então, se perguntou por que eu levaria o meu filho para uma aula de luta, né? Primeiro, uma atividade física completíssima. Com certeza, tendo um bom instrutor, um bom professor, que te orienta nesse processo de trabalho, seria excelente. Segundo, respeito e hierarquia. Então, você vai estar sob visão de uma pessoa com uma graduação maior que a tua, você precisa escutar, precisa respeitar, precisa seguir o processo. Respeito e hierarquia. Um terceiro, que eu acho muito interessante aqui, é a perseverança e a disciplina. Por exemplo, o que a criançada hoje, o que a gente pode relatar, eu com 2 filhos em casa? O imediatismo. Então, eu quero pedir um iFood, 2 minutinhos tá aqui. Eu quero... tudo é rápido e imediato. Tudo para lá. Eles não têm a gente trabalha muito contra isso, né? A gente percebe que eles não têm o poder de esperar o processo de determinada coisa. E a luta, você precisa esperar o processo. Vai entrar numa graduação baixa, inferior a todos. Para você chegar numa graduação mais alta, o que você precisa esperar? Primeiramente, frequentar os treinamentos, né? Seguir as regras da modalidade. A partir disso, você vai começar a subir de graduação. Então, o que a luta vai ensinar para o meu filho? Vai ensinar com muita eficácia a persistência e a disciplina. E um fator interessantíssimo também que eu escutei de relatos de mais de um professor. Por exemplo, teu filho tem um aspecto de ser muito calmo, tranquilo, né? Pacífico, muitas das vezes tímido. A luta, né? A modalidade de arte marcial, ela vai te instruir a partir para o outro lado, né? Socializar, aprender a ter mais autoconfiança, autoestima. Isso é muito importante. E também fazer o processo contrário. Aquela criança que possui hiperatividade, não consegue parar quieto, né? Tem aquele probleminha, a gente às vezes tem em casa também isso. Não para quieto. Ele vai acalmar aquela criança. Ali ela vai depositar toda a energia no treinamento. Né? Então, você percebeu que ela trabalha para os dois lados? Os dois lados, né? Para o lado da criança que é tímida, envergonhada, que precisa daquele processo de construção de uma autonomia maior, e também para o lado contrário. Viu que legal, né? Muito bacana. Falando sobre lutas, atividades, importância para as crianças também, a gente pode até retomar mais esse tema ao longo aí das próximas colunas. Muito obrigado, André. Obrigado, Emanuel. Obrigado aos ouvintes. Um grande abraço. Semana que vem estamos aqui. CBN Vida Ativa toda quinta-feira por volta das 11h15.